Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a resolução de equações algébricas de grau maior do que 2. E para fazer isso eu vou começar falando sobre resolução usando fatoração. Fatoração por agrupamento, colocar fator comum em evidência, depois colocar fator comum em evidência novamente. É uma técnica de fatoração utilizada no ensino fundamental. Em seguida eu vou falar sobre multiplicidade de raízes, em seguida sobre gráficos, e fechando aqui pesquisa de raízes, que seriam aí teoremas envolvendo conhecimentos já mais do ensino médio, tá? E vamos começar então. Nosso objetivo aqui é discutir técnicas para resolver equações de grau maior do que 2. Antes de resolver as equações em si, eu gostaria de lembrar um pouquinho de nomenclatura. Numa equação algébrica, esse termo aqui de maior grau é chamado de termo dominante. Esses números aqui são chamados de coeficientes, os números que multiplicam a letra. E esse termo que está sozinho aqui, não tem letra multiplicando, é chamado de termo independente. Uma coisa importante também a ser lembrada antes de começar a resolver equações é o que nós chamamos de forma fatorada da escrita da equação. A forma fatorada é uma forma que tem fatores, ou seja, tem multiplicações, e esses fatores têm características importantes. O primeiro fator aqui é o termo dominante. E cada um dos demais fatores tem uma das raízes da equação. Isso permite que você escreva qualquer equação algébrica de qualquer grau a partir de suas raízes e não a partir aqui dos coeficientes, aqui, né? Coeficiente 1, coeficiente menos 3, coeficiente 2, coeficiente 6. Tá ok? Bom, então vamos resolver uma equação aqui. Essa equação é uma equação algébrica de grau 3. Ela, portanto, tem 3 raízes. Eu identifico o grau da equação observando aqui o maior expoente que aparece aqui. Então, essa equação é de grau 3. E ela tem, portanto, 3 raízes. E para determinar essas 3 raízes, como nós não discutimos nenhuma técnica aqui de ensino médio, a única coisa que eu sei é fatoração. Eu observo que esse termo e esse eles têm alguma coisa em comum, que é o x ao quadrado. Vou colocar x ao quadrado em evidência. Do primeiro termo sobra x, do segundo termo sobra menos 3. E observo também que esses dois termos aqui têm alguma coisa em comum, que é o número 2, ambos são pares, então colocando o número 2 em evidência. Sobra do terceiro termo a letra x e do quarto termo o número 3 negativo também. Agora, eu tenho então dois termos, esses dois termos têm alguma coisa em comum, ambos têm o x menos 3 em comum. Vou colocar o x menos 3 agora em evidência. Colocando o x menos 3 em evidência, sobra do primeiro termo apenas x quadrado, do segundo termo sobra número 2. E eu fico com uma situação interessante porque é um produto, isso aqui é uma multiplicação, e uma multiplicação que está dando zero. Uma multiplicação em matemática só dá zero quando um dos números que está presente na multiplicação é zero. Isso me permite fazer uma divisão no exercício. Eu posso pensar separado aqui. Quando x menos 3 é zero? Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Isso aqui para resolver, letra de um lado e número do outro. Descobri uma das respostas. Aqui o número x igual a 3 é uma das soluções dessa equação de terceiro grau. E aqui eu tenho também a possibilidade de resolver essa segunda parte, que x quadrado mais 2 é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau eu posso fazer por Bhaskara ou como essa aqui incompleta em B. Posso mudar o 2 de lado. Fico com x quadrado igual a menos 2. E eu obtenho então a raiz quadrada, né? Não esquece de colocar mais ou menos aqui a raiz quadrada de menos 2, que é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de menos 1, que é a raiz quadrada de 2 vezes i. O conjunto de solução aqui então dessa equação seria, vou fazer aqui a chave de novo, rapaz, fazer chave aqui, precisaria apagar esse negócio aqui, ó. Aí, apaguei tudo. Tudo bem, fazer de novo.
Me adaptando aqui, viu, gente? Mais ou menos raiz de 2i. Fechou? Então resolvemos aqui uma equação de terceiro grau com conhecimentos do fundamental 2, exceto logicamente por essa parte aqui que aparece então números complexos aqui apareceu número complexo nessa parte aqui, perdão, já vai sumir já nessa parte aqui, raiz quadrada número negativo, isso aqui é ensino médio, tá ok? Muito bem, mas nem sempre essa técnica é aplicável, porque nem sempre você consegue numa equação de terceiro grau colocar fatores comuns em evidência, como aqui e em seguida como aqui. Nem sempre isso é possível, tá? Então, quer dizer, nós precisamos de mais ferramentas, porque se a situação não for bonitinha desse jeito, nós não conseguimos sair do lugar. Então vamos avançar um pouco. O que acontece é que às vezes um número é a raiz de uma equação mais do que uma vez. Então, por exemplo, quando eu falo que o número 1 é a raiz dessa equação, significa o seguinte: se eu colocar 1 na conta, a conta vai dar 0. Então aqui é 1 ao cubo menos 3 vezes 1, que dá menos 2, mais 2 dá 0. De fato, 1 é raiz. Só que 1 é raiz, realmente, ok. Só que às vezes o número é raiz mais do que uma vez. E aí, como é que a gente faz para determinar as demais raízes? Bom, vamos por partes. Primeiro que nesse exercício aqui, ele está afirmando que 1 é raiz mais do que uma vez. 1 é raiz dupla, ou 1 é raiz de multiplicidade par, multiplicidade 2. Então, quer dizer, se eu colocar o número 1 na conta duas vezes, vai dar 0 duas vezes. Vou usar aqui Breuer-Ruffini, que vou colocar os coeficientes, 1x ao cubo, 0x ao quadrado, menos 3x à primeira e 2. Ficou meio fora, tá bom. Como 1 é raiz, se eu colocar 1 aqui, eu vou ter que encontrar 0 aqui. Tá certo? Copia então o primeiro. Vou ter 1 vezes 1, 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, menos 3, menos 2. E fechando menos 2 vezes 1, menos 2 mais 2, 0, ok. Isso aqui realmente bateu o número 1, é raiz, eu já sabia disso. Agora, ele afirma nesse exercício que o número é raiz duas vezes. Então, eu posso colocar novamente, fazer com essa linha aqui agora, hein? Então, vamos lá. Copio o primeiro. 1 vezes 1, 1. Mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Ele tinha avisado isso. Eu acabei de demonstrar que o número 1 é raiz duas vezes. E tem algumas coisas a comentar. Quando nós fizemos Breuer-Ruffini pela primeira vez aqui, nós saímos de uma equação que tinha grau 3 e caímos numa equação que tem aqui grau 2. Isso aqui eu poderia resolver por Bhaskara. Mas ele tinha avisado que 1 é raiz duas vezes, estava pedindo para eu provar isso. Então eu coloquei o 1 aqui novamente e deu raiz aqui. Mas aqui o que aconteceu? Eu caí de grau novamente, eu fui para grau 1. Então essa técnica, quer dizer, está me ajudando realmente a resolver a equação, porque eu posso pegar esse aqui agora, que são os coeficientes de um polinômio de grau 1, x mais 2 igual a 0, e resolver isso. Pronto, determinei a raiz, terceira raiz. O conjunto de solução aqui seria, tem três raízes, porque a equação aqui é de terceiro grau, teorema fundamental da álgebra e suas consequências dizem isso, tem grau 3 tem três raízes, então as raízes são menos 2, 1 e 1, que eu não vou colocar duas vezes. Então, terceiro grau, 3 raízes. Eu queria aproveitar para escrever aqui a forma fatorada, que é a forma de escrever a equação baseada nas raízes. Então, a forma fatorada aqui ficaria assim. Uma vez que é o termo dominante, está multiplicando x aqui, x ao cubo é 1. 1, x menos a primeira raiz, pode ser em qualquer ordem, porque é multiplicação, tanto faz. X menos a segunda raiz e x menos a terceira raiz. Essa forma de escrever, era para ser um 0 aqui. Essa forma de escrever
Aí, nota 10. Essa forma de escrever é uma forma que está baseada nas raízes e não nos coeficientes. E ela é bem interessante para que você tenha uma outra visão da tua equação. Mas enfim, aqui eu resolvi baseado na ideia de que eu não fiz fatoração, mas eu resolvi baseado na ideia que eu já sabia 2 das 3 raízes, ok? Isso é importante também, conhecer a multiplicidade. Pode ter uma raiz tripla, que é uma raiz de multiplicidade de 3, e por aí vai. E então você percebe que o Brio-Ruffini é um mecanismo interessante de ser utilizado nesse momento, ok? Próximo caso. Essa equação, por exemplo, é de quinto grau. Uma equação de quinto grau, adivinhe, tem 5 raízes. E eu conheço aqui 2 delas, ou pelo menos 2. Ele não disse quantas vezes o número 1 é raiz, nem quantas vezes o número 2 é raiz. Vou tentar aqui fazer uma linhona para fazer um grande Brio-Ruffini. Consigo fazer muito direito aqui, viu, gente? Mas dá um desconto. Aqui é o 2, aqui é o menos 14, aqui é o 38, aqui é o menos 50, aqui é o 32, e aqui é o menos 8. Ele está falando que 1 é raiz. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: toda vez que o número 1 é raiz, a soma dos coeficientes do polinômio é 0. Então, se ele está afirmando que 1 é raiz, pode fazer a soma desses caras aqui, ó. Essa soma aqui, opa, desculpa, essa soma aqui dá 0, tá? Então, essa ideia é interessante pelo seguinte: quando o GX não avisa, você pode fazer esse teste. Somou, deu 0, 1 é raiz. Eu vou começar com 1, que é fácil de fazer a conta. 2 vezes 1, 2, menos 14, menos 12. Menos 12 vezes 1, menos 12, mais 38, eu vou ter 26. 26 vezes 1, 26. Para 50, eu preciso de 24. 24 vezes 1, 24. Negativo. Para 32, faltam 8. Esse 8 ficou horrível, hein, gente? Nossa, agora melhorou pra caramba. 8 vezes 1, 8 menos 8, 0 é raiz. Beleza. Agora, ele diz que o número 1 é raiz, não sei quantas vezes. Diz que o número 2 também é raiz. Antes de usar o número 2, eu queria fazer um teste, rapaz. Eu queria somar esses números aqui, ó, para ver quanto dá essa soma. Porque se essa soma aqui der 0, o número 1 é raiz de novo. Então aqui eu tenho, devo 10 com 26, eu devo 16, eu devo 10 com 26, eu tenho 16, com 8, 24, menos 24, 0, o número 1 é raiz novamente. Vou colocar o número 1 aqui e vou fazer com a linha de baixo, copio o primeiro. 2 vezes 1, 2, menos 12, menos 10. Menos 10 vezes 1, menos 10, mais 26, 16. 16 vezes 1, 16. 16 menos 24, menos 8. Menos 8 vezes 1, menos 8, mais 8, 0. Achei 1 como raiz novamente, então 1 é raiz dupla, pelo menos até o momento, tá? Efetuando a soma ali dos elementos dessa linha agora, eu percebo o seguinte: 2 com 16 dá 18, menos 18, 0, o número 1 é raiz novamente. Vou colocar o número 1 aqui pela terceira vez, o número 1 é raiz tripla. Então eu copio o primeiro, 2 vezes 1, 2, menos 10, menos 8. Menos 8 vezes 1, menos 8, mais 16, 8. 8 vezes 1, 8, menos 8, 0. 1 é a raiz. Terceira vez. Esse 0 ficou horrível, hein, gente? Vou até dar uma apagada aqui, ó. Nossa, tá muito esquisito. Vou apagar esse traço aqui também. Vou fazer de novo aqui. 1 é raiz. Concluí isso nessa linha. 1 é raiz. Concluí isso nessa linha.
e 1 é raiz. Concluir isso nessa linha aqui, tá? Muito bem. O que eu tenho aqui agora? Os coeficientes de uma equação de segundo grau. Você quer fazer por Bhaskara? Pode ser. Mas eu queria aproveitar essa informação aqui que eu não usei até agora. 2 é raiz. A soma aqui agora 8 mais 2 dá 10, menos 8 dá 2. Não deu 0, o número 1 não é mais raiz. Vou colocar o número 2 aqui porque ele falou que é. Então não é possível, vamos tentar. 2 vezes 2, 4, menos 8, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8, mais 8, 0. Aqui eu concluo então que 2 é raiz, ele tinha falado isso, ele tinha comentado. Isso aqui é um dado da questão. E aqui eu estou então com os coeficientes de um polinômio de primeiro grau. E aí eu vou fazer 2x menos 4 igual a 0. Passo o 4 para lá, passo 2 dividindo x igual a 2. Conjunto de solução dessa equação, 5 raízes. Elas são 1 e 2. Tá ok? Então essa ideia é uma ideia muito rica. Usar Breuer-Ruffini, tentar a multiplicidade de raiz é um lance realmente interessante. Tá? Vamos agora para o próximo passo, que é o seguinte. Muito bem, conhecendo multiplicidade, então, conhecendo Breuer-Ruffini, vamos falar um pouco agora sobre gráficos de função. Esse gráfico aqui é o gráfico de uma função polinomial. Eu gostaria de ressaltar aqui alguns pontos importantes desse gráfico, que trazem informações muito ricas. Os primeiros 3 que eu gostaria de ressaltar são esses daqui, ó. Esse ponto aqui, ponto de cruzamento do gráfico com o eixo x, é raiz real da função. Ponto de cruzamento do gráfico com o eixo x é raiz real da função. Ponto de cruzamento do gráfico com o eixo x é a raiz real da função. Então, essa função aqui, ela tem pelo menos grau 3. Pelo menos grau 3, porque eu não sei se essa curva volta a descer aqui ou não. Me parece que não, aqui também parece que não volta a subir. A gente precisa dizer isso para você. Qual é o grau? Aqui o grau é pelo menos 3. Até porque se for uma raiz de multiplicidade ímpar, vai acontecer esse tipo de cruzamento também, enfim. Essa informação aqui também é muito importante. O gráfico cruza o eixo y, o gráfico cruza o eixo y no valor do termo independente. Então, esse número 6 aqui, esse número 6 aqui, ele é o termo independente do meu polinômio. Isso aqui é um ponto no plano. Se é um ponto no plano, tem duas coordenadas. A coordenada dele aqui é 0 para x e 6 para y. Isso me permite pensar um pouco na forma fatorada. A forma fatorada é uma forma que depende das raízes do termo dominante. Então, vamos supor aqui nesse exemplo, supondo que realmente o grau seja 3. Então a minha forma fatorada seria coeficiente dominante vezes x menos a primeira raiz, que eu vou colocar como sendo menos 2, então vai ficar mais 2. X menos a segunda raiz, que é 1, então vai ficar x menos 1. E x menos a terceira raiz, que é 3, então vai ficar x menos 3. Eu quase consegui montar meu polinômio. Só faltou uma coisa aqui, que é o coeficiente dominante. Faltou isso aqui, eu não conheço. Por outro lado, eu sei que P de 0 é 6. P de 0 é 6, então eu vou colocar 0 no lugar de x. Então isso aqui era para ser um A, mas ficou muito feio. Vamos apagar aqui. Vamos fazer P de 0. Colocar 0 no lugar de x. Então eu vou ter aqui 0 mais 2 vezes 0 menos 1 vezes 0 menos 3. Como P de 0 é 6, eu tenho aqui igual a A vezes 3 vezes 2, 6, menos com menos dá mais, A vezes 6. Consigo então determinar aqui, opa, ficou feio de novo. Consigo determinar então o valor do meu coeficiente dominante, que é
1. Esse gráfico, aí eu consigo então montar o polinômio por completo, ok? Esse gráfico, ele toca o eixo, perdão, ele cruza o eixo 3 vezes, ele cruza o eixo nesse ponto, multiplicidade ímpar da raiz, cruza o eixo nesse ponto, ele cruza. Existem alguns gráficos de função polinomial que tocam o eixo. Quando o gráfico simplesmente toca o eixo, a multiplicidade ali é par. Tá? É raiz mais do que uma vez. Essa informação é realmente relevante e é importante. Tá? Se o gráfico só tocar o eixo, alguma coisa assim, por exemplo, tocou o eixo, subiu aqui, sei lá, foi para outro lugar. Então, isso aqui representa uma multiplicidade par na raiz. Você vai analisar, o número 3 aqui negativo, ele é raiz mais do que uma vez. Tá? Muito bem. Próximo, pesquisa de raízes. E agora a gente entra então nos teoremas que nos ajudam a resolver quando não temos gráficos à disposição para identificar raízes, quando não temos a possibilidade de fatorar, por exemplo. Tá? O primeiro teorema, eu vou falar do teorema e depois vou fazer um exemplo, chama o teorema das raízes inteiras. Ele diz o seguinte: se a tua função polinomial tem raiz inteira, se a tua função polinomial tem, ele não garante que tem, mas se tiver, essa raiz inteira ou essas raízes inteiras são divisores do termo independente. Opa, ficou feio. Divisores do termo independente. Então a dica é a seguinte: você vai começar a resolver uma equação algébrica de grau maior do que 2, do nada, sem dica nenhuma. Observe o termo independente. Observe o termo independente e tente identificar quais são os números que dividiriam esse termo independente. Por exemplo, aqui, termo independente 24. Divisores de 24. Ah, tem um monte. Divisores inteiros, tá, gente? Então vale positivo e negativo. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 12, mais ou menos 24. Não precisa escrever tudo isso, lógico, mas tem muito, eu vou testar agora um por um. Veja bem, você tinha infinitos números para testar, agora você tem aqui 4, você tem 16, melhorou bastante a situação, vamos falar a verdade. Mas é muito ainda, assim, eu sei. Pois é, aí entram outras coisas interessantes que você precisa observar. Bom, primeiro, é grau 3. Se você conseguir descobrir uma raiz que você descubra, você cai para grau 2 e sai por Bhaskara. Então eu vou tentar aqui. E aí a primeira dica é a seguinte: você está marcando os números aqui no teu Breuer-Ruffini. A soma dos números dá zero? Se a soma der zero, 1 é raiz. Só que esse eu bolei de maneira bem especial. A soma dá menos 14 mais 26 não dá zero. Infelizmente, o 1 não é raiz. Provavelmente menos 1 também não seja, não tenho certeza. Eu começaria testando um outro cara. Vou testar o 2. Mas eu não sei realmente se é raiz ou não. Mas eu vou testar o 2. Tá? Testar o 2 então. Copio o primeiro. É teste. 2 vezes 2, 4. Menos 6, menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 8, menos 12. Menos 12 vezes 2 mais 24. Menos 24, 0. O número 2 é raiz. Ah, isso é bom. Porque agora eu tenho aqui os coeficientes de um polinômio de grau 2. Agora eu faço Bhaskara. 2x ao quadrado menos 2x menos 12 igual a zero. Posso dividir todo mundo por 2 para ficar mais fácil, para os números ficarem menores. Eu fico então com x quadrado menos x menos 6 igual a zero. E eu resolvo aqui dois números que somados dão 1 e que multiplicados dão menos 6. Eu tenho 3 e... ficou feio. 3 e... nossa, que conceito animal. 3 e menos 2. Então, o conjunto de solução dessa equação é menos 2, 2
e 3. Eu posso escrever, só para a gente ter uma ideia, a forma fatorada, que é coeficiente dominante, que é 2 nesse caso, vezes x menos 2, que é a primeira raiz, x mais 2, que é a segunda, e x menos 3, que é a terceira. Esse teorema é um dos teoremas mais interessantes que nós temos para a resolução de equações de grau maior do que 2, que não tenha nenhum tipo de dica. Gostaria de ressaltar aqui a importância do seguinte: eu não cheguei a testar outros números, mas os 3 números que eu encontrei são inteiros e eles constavam na lista aqui, ó, menos 2, 3 e 2, eles constavam na lista de valores possíveis aqui, ó. Então foi por um acaso que eu escolhi o número 2 primeiro, né? É um acaso assim, né? Um chute de Lorde, como diriam alguns alunos. Mas os demais que poderiam ter sido escolhidos como primeira opção também estavam à disposição ali naquela lista. Okay? Esse teorema realmente é muito importante. Ele não garante que a equação tenha raízes inteiras, mas se tiver, realmente essas raízes são divisores do termo independente. Tá? Próximo slide aqui. Teorema das raízes complexas é um teorema bem interessante também. Ele diz o seguinte: se a tua equação tem raízes complexas, tem uma raiz complexa, então o conjugado dela também é a raiz. Ou seja, se o exercício te dá uma informação da existência de uma raiz complexa para aquela equação, então ela está te dando 2 informações, a complexa e a conjugada dela. Mas essa informação não é novidade. Eu insisto sempre no seguinte: isso aí tem sido comentado com você faz muito tempo já. Não sei se você já percebeu. Esse meu delta ficou muito bom, tá? Então, isso está sendo dito desde o 9º ano. Essa informação está aqui, ó. Ó. Ficou muito bom. Essa seta ficou jóia. Esse lance da raiz complexa está sendo dito aqui já, ó. Porque raiz complexa, você sabe que está envolvendo raiz de índice par de número negativo. Aqui tem 2, ó. A positiva e a negativa. O número complexo é seu conjugado. Nossa, essa informação é antiguíssima. Estava na cara. Tá? Vamos explorar um pouco isso. Esse próximo exemplo aqui, ele começa com o seguinte: ele fala que o número i, número complexo i, é a raiz da equação. Olha, se ele é raiz, quer dizer que se você colocar ele na conta no Breuer-Ruffini, o resto tem que dar 0. Então vamos testar aqui. Você sabe que eu sou craque em fazer Breuer-Ruffini nesse negócio, né? 1 menos 2. Tem que dar um espaço maior aqui, senão não vai caber, viu, gente? Usar a borrachita. Aí sim, hein? Nossa, beleza. Menos 2, menos 2, menos 2 e 3. Vou colocar o número complexo i aqui. Copio o primeiro. 1 vezes i, 1i. Menos 2, mais i. Muito cuidado com essa conta. Menos 2 vezes i, menos 2i. Aqui não tem com quem somar, coloca aqui. I vezes i dá i quadrado. I quadrado é menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 2 vezes i, menos i. Menos 2 vezes i, menos 2i quadrado, que é 2. Menos 2, 0. Vou marcar isso para você essa vez, porque tem um lance interessante aqui. Menos 3 vezes i, menos 3i. Isso aqui dá 0. Como isso aqui dá 0, eu vou ficar com menos 3i vezes i dá menos 3i quadrado, que dá mais 3, somando, faltou esse sinal aqui, desculpa, somando com 3 dá 0. Tá? O número i é a raiz, dá um trabalho a primeira vez para fazer, mas tem uma vantagem. A vantagem aparece na segunda linha. Se i é raiz, menos i também é. Copia o primeiro. Veja, todos os i's que apareceram aqui, que deu trabalho para calcular, esses caras vão sumir agora. Observe, 1 vezes menos i mais essa galera aqui vai dar menos 2.
Menos 2 vezes menos i dá mais 2i, menos 2i, 0, sobra o menos 3. E fechando, menos 3 vezes menos i dá menos 3, mais 3i, perdão, menos 3i, 0. Isso aqui são os coeficientes de um polinômio de grau 2. Aí você faz por Bhaskara, por exemplo. X² menos 2x menos 3 igual a 0. Quer chutar valores? Chuta valores divisores de menos 3. Mas eu vou fazer aqui por Bhaskara, então vou ficar com dois números que somados dão 2 e que multiplicados dão menos 3. Dois números que somados dão 2 e que multiplicados dão menos 3. Eu vou ter aqui 3 e menos 1. Que eram números inteiros que estavam à disposição para serem chutados de maneira muito elegante como divisores desse cara aqui. Se nós tivéssemos olhado para essa linha aqui e analisado a soma dos coeficientes para ver se dava 0, eu poderia tentar, não ia dar 0, até porque 1 não é raiz. Tá ok? Esse teorema é bem interessante sempre que é dado uma raiz complexa. Tá? As raízes aqui são mais ou menos i, temos também o menos 1, temos também o 3. Tá? É isso aí. O teorema das raízes racionais é o próximo, é bem interessante também. No fundo, o teorema das raízes inteiras ele é uma parte desse teorema aqui. E esse teorema diz o seguinte, que se a tua equação tem raízes fracionárias, raízes racionais, então essa fração é montada da seguinte maneira. No numerador, você coloca um divisor do termo independente. E no denominador, você coloca um divisor do coeficiente dominante. Tá? Como assim? E como que isso pode ser utilizado então? Vamos aqui para o próximo slide. Essa equação aqui é uma equação de quarto grau. Ela tem, portanto, 4 raízes. E se você me pedir para chutar raízes aqui, eu chutaria o seguinte. Divisores de 3 tem mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Então, eu chutaria esses caras como raízes inteiras. Possíveis raízes inteiras. Quem divide 2? Olha, mais ou menos 1, mais ou menos 2. O que o teorema das raízes racionais, raízes fracionárias me traz? Ele me traz a seguinte possibilidade. Vamos combinar essas coisas aqui. Na parte de cima, divisores do termo independente. Então, eu coloco assim, por exemplo, mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1. Ah, tá. Essa aqui dá mais ou menos 1. Já foi. É um número inteiro. Podemos chutar também mais ou menos 1 dividido por 2. Mais ou menos 2. O sinal já está sendo considerado aqui. Isso me traz uma novidade. Meio ou menos meio podem ser raízes. Coisa que o teorema das raízes inteiras não trazia. 3 dividido por 1. É 3. É uma raiz inteira. Eu já chutaria aqui. Beleza? Mas ele traz uma novidade também que é o 3 sobre 2. Que podem ser raízes. Como é que eu sei? Você tem que testar. Não tem muito jeito. Tá? Tá bom, então vamos testar aqui, vamos ver se esses caras resolvem, como é que está isso. Os teoremas não garantem que as raízes existam, que a equação tenha raiz inteira. Tá? Pode ser que, imagine, quarto grau, imagine que se eu tivesse 4 raízes complexas. Não seria nenhum desses casos, vamos testar. Quais são os números? Olha, tenho 2, tenho menos 5 aqui, tem o menos 1, tem o menos 5, e tem o menos 3. A soma desses coeficientes aqui não dá 0, 1 não é raiz. Menos 1, talvez, o menos 1 não sei, o menos 1 pode ser raiz disso daqui. Teria que testar, vamos colocar menos 1 aqui para ver, se não der a gente apaga. Copia o primeiro, 2. Menos 2, menos 5, menos 7. Menos 7 vezes menos 1 mais 7 mais menos 1, 6. 6 vezes menos 1 dá... Ah, não vai dar. Vai dar menos 6, menos 5, menos 11. Não deu, não deu. Tudo bem, não é que a gente errou. A gente testou e não funcionou.
Vamos colocar que número aqui? Vamos colocar o número 2 agora para ver se funciona. Perdão, o número 3. Testar com as inteiras primeiro que é mais fácil. 2 vezes 3, 6. 6 menos 5, 1. 1 vezes 3, 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6 menos 5, 1. 1 vezes 3, 3 menos 3, 0. 0 é a raiz. Estou com uma equação agora de terceiro grau aqui. Estou com uma equação de terceiro grau nessa linha aqui. Se essa equação tiver raiz inteira, então ela é um divisor do termo independente. Então, menos 1 e 1 dividem esse cara. Vamos testar com menos 1 para ver se funciona. A gente testou com 1 agora há pouco. Testou com menos 1, né? Será que eu errei na conta? Enfim, já era para ter funcionado. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, mais 2, 3. Realmente, ainda bem que não deu certo, porque eu já tinha testado, não tinha dado, não podia funcionar aqui. Não deu certo. Realmente o número menos 1 não é raiz. Vou ter que testar uma fracionária agora, não tem jeito, vou testar meio. 2 vezes meio dá 1, mais 1, 2. 1 só tem número positivo. Não vai adiantar testar meio, vou testar menos meio. Para dar 0 tem que ter número negativo na jogada para somar e dar 0. Vou testar com o número menos meio. Então vamos lá. 2 vezes menos meio, menos 1, mais 1, 0. 0 vezes menos meio dá 0, mais 2, 2. E aqui sim, ó, menos 1, mais 1, 0. Achei o número meio como raiz também. Tenho aqui os coeficientes de uma equação de segundo grau e eu vou fazer agora por Bhaskara. 2x² mais 2 igual a 0. Na verdade, eu vou isolar o x² aqui, fica x² igual a menos 1. X igual a mais ou menos raiz de menos 1, que é mais ou menos i. Olha, é o número complexo e seu conjugado. Uma raiz, duas raízes, três raízes aqui, quatro raízes aqui. Conjunto de solução. Mais ou menos i. 2, não, é 3 e menos meio. Ficaria bem bonito se eu colocasse em ordem crescente, perdão. Tá ok? Teorema das raízes irracionais fala sobre raízes que envolvem números reais, porém não racionais. E ela é um teorema pouco utilizado. Ele diz que se você tem uma raiz do tipo A mais raiz de B, A menos raiz de B também é raiz. O teu polinômio tem que ser com coeficientes racionais e tem que ser o mais simples possível aqui, tá ok? A gente usa pouco isso, aparece bem na fórmula de Bhaskara também, tá ok? Muito bom, essas são as ferramentas principais para você resolver equações de grau maior do que 2. Próximo passo seriam as relações de Girard, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Valeu! Agora só eu terminar isso aqui, quer ver? Difícil, agora eu vou conseguir, pessoal. Um abraço e até a próxima.